Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí da nossa comunidade Aglomerados. Hoje, dia 8 de outubro de 2025, nossa quarta-feira do Encontro de Todas as Lives, iniciando sempre às 21 horas, horário de Brasília. E hoje, muita coisa boa, tá? Hoje a gente vai falar sobre impressões papilares, tá? Em cenas de crimes. Como é que é feita a coleta, como é que é feito esse processo de identificação, qual o impacto que isso tem dentro da perícia criminal, certo? Então, isso vai ser a pauta de hoje para a gente conversar. Tem muito material bom aqui para conversar com vocês. Tem casos reais, tem casos midiáticos, inclusive. Não sei se vocês se lembram, né? O ruim de passando o tempo é que nem sempre os exemplos as pessoas se lembram, mas as reportagens estão aí registradas para poder guardar todas essas informações. Então, um ministro, né, que foi pego um apartamento dele lá em Salvador, na Bahia, com 51 milhões de reais, entre reais e dólares. E, no meio desse dinheiro, foi encontrada a impressão digital dele lá. Olha só que coisa, né? Que coincidência, né? Acontece, né? Direto isso aí. Às vezes a pessoa, né? Sem querer, estava tocando naquelas células. Então, para a gente ver o quanto as impressões digitais elas são relevantes para a elucidação de crimes, mas não somente as impressões digitais, mas as impressões das palmas da mão, dos pés, dos dedos dos pés, todas elas deixam registros que são considerados únicos, né? Então, sempre tem vários questionamentos. E se for irmão gêmeo? Você sabe se o irmão gêmeo tem a mesma impressão digital? Né? Como é que elas se formam? Como é que elas são classificadas? Como é que é feita a busca por elas? Né? O que é que elas podem representar dentro aí, né, da perícia criminal? Quando é que elas são formadas? Quando é que elas deixam de existir? Né? Então, quando a pessoa morre, ela apaga. Será que tem alguém que não tem impressão digital? Né? E será que isso é por que fatores? Então, tudo isso a gente vai conversar nesse nosso encontro de hoje, tá? Então, eu vou abrir aqui, sem mais delongas, nosso material, para a gente começar a visualizar todos esses casos, todos esses materiais de forma fantástica aqui. Bora lá. Então, tá aqui, galerinha. Nosso encontro de hoje, como se encontram as impressões digitais em locais de crimes, né? Então, hoje aí vamos conversar sobre isso. E para iniciar, sempre falando que existe um cronograma das aulas. São 10 aulas nesse segundo bloco aí, 2025.2, que a gente tem. Nós já estamos aí no nosso terceiro encontro. Na semana que vem não teremos live, dia do professor, olha só, né? Então, dia do professor, o professor vai descansar um pouquinho, botar as pernas para cima, relaxar o bigode, relaxar a barba, né, nesse caso, né? Mas hoje, nosso terceiro encontro, a gente vai ter aí a sequência para que todo mundo possa ficar ligado. Às vezes tem um tema que vocês, isso aqui eu não posso perder por nada. Mas o ponto mais fácil de você se lembrar de todas elas é colocar um alarme semanal. Coloca um alarme semanal de 8h40, 8h45, 8h50, porque aí é o tempo que você se preparar para ir assistir, tá bom? Lembrar sempre que todas as lives têm finalidade única e exclusivamente educacional. É para a gente aprender, para a gente discutir. Lógico que tem assuntos sensíveis, mas é necessário deixar registrado aqui. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas. Acredito que na comunidade aglomerada não seja o perfil, até porque se todo mundo está aqui, né, é porque as pessoas têm interesse nessa temática, mas sim, tem temas sensíveis sempre com relação a violências, a presença de sangue, de lesões e de outros contextos que levam algumas pessoas mais sensíveis a se impactar, tá? Mas depois de cada encontro, existe a expedição de um certificado gratuito, solidário, para aquelas pessoas que querem para apresentar na faculdade, para guardar, para colocar na parede, para a finalidade que tiver interesse. Você vai receber um certificado gratuito de 2 horas de duração, se você preencher um formulário em que o link é colocado no grupo do WhatsApp após o término, tá, da live, eu coloco lá e deixo até a 00:30 disponível. Você clica lá, vai ter um espaçozinho, você coloca seu nome, tá? E vai ter um espaçozinho perguntando sobre a palavra-chave que eu vou falar, que é o ponto mais polêmico da live, muitas vezes, porque muita gente entra e pergunta, cadê a palavra-chave? Já falaram? Já saiu a palavra-chave? Tem calma, pensa. Que a ideia principal aqui é o conteúdo, é a gente aprender, tá? O certificado é um complemento, tá
todo certificado é gratuito. É um link, uma gambiarra que eu e Giovana aqui a gente estudou e colocou para automatizar, facilitar a vida da gente. Mas às vezes não facilita, porque ela demora um pouquinho para carregar. Às vezes muita gente entra de uma vez só, é uma ferramenta gratuita, e ela diz, opa, assim não, devagar, né? E aí tudo isso leva um tempinho, mas tem paciência que funciona, tá bom? Se não funcionar, faz o print, mostra como é que foi, faz um vídeo para aparecer lá a hora que você fazendo e manda para o número comercial. E aí, Giovana, amanhã resolve todas essas paradas, tá bom? Por favor, não se sintam chateados se não conseguir o certificado, porque esse não é o objetivo principal daqui. Para quem desejar, quiser, achar que faz sentido, né? Pode adquirir os materiais, vem um resumo, vem todos os slides, vem um certificado já organizadozinho para você, tem um vídeo para você assistir novamente. Então, quem quiser, isso aí, para quem está online, quem está assistindo, fica por valor R$19,90. Quem depois quiser, vai ficar R$24,90 pelo próprio site da Hotmart, mas vai ter acesso. E se quiser tudo de uma vez só, no final eu vou mostrar uma condição especial para vocês, tá bom? Então, bora. Olha só, nada melhor do que começar falando sobre uma temática da perícia do que mostrar a cena de crime, né? Para isso que eu acredito que boa parte de vocês estão aqui, né? Tentando olhar, ver, entender, separar as partes das camadas existentes. Olha, numa cena de crime são várias camadas. Teve um dia desse que eu estava assistindo um vídeo de comédia. Era tanta coisa que acontecia ao mesmo tempo. O cachorro mordia uma pessoa, o outro topava, a chapa caía. Era muitas situações simultaneamente ali, em camadas, que eu tinha que assistir o vídeo várias vezes. Eu assistia um só a chapa da véia caindo. Aí depois botava para repetir, eu ficava só vendo o cachorro mordendo o cara. Aí no outro era um forró, sabe? Aí no outro eu via os velhos dançando no meio do salão. Então, assim, são camadas diferentes que você precisa meio que se focar, né? E a dentadura, tá? A chapa para se tiver em algum parte do país aí que não entender bem, é a dentadura. Então, veja, na cena do crime, é a mesma coisa, pessoal, tem várias camadas. Às vezes a gente olha tudo, aí para conseguir enxergar ao mesmo tempo é difícil. O que a gente faz? Divide, tá? Vai olhando pedaço por pedaço. Quando nós tivermos a aula de manchas de sangue, essa parte aqui a gente vai entender melhor. Vai ver que tem mancha de sangue em trilha, vai ver que a gente tem mancha de sangue por contato, por transferência. A gente vai ter vários perfis aqui de manchas de sangue que a gente vai discutir. Inclusive, vou trazer essa mesma imagem para a gente poder falar sobre ela. Mas nesse primeiro ponto, o que eu quero que vocês entendam é que aqui a gente vai ter várias camadas e eu quero recortar uma que está aqui, ó. Inclusive tem marcas de pegadas, né, com os pés descalços e tem marcas de pegadas com calçado. Então, a partir desse ponto aqui, ó, dos pés, vocês acham que é possível identificar uma pessoa através de uma marca dessa aqui, né, dos pés? E a resposta é sim, com certeza, tá? Com certeza é possível fazer essa identificação. Em cada dedo dos nossos pés, existe uma impressão digital única também, que faz a identificação daquele indivíduo. Fora isso, nós temos a própria formatação do pé, em que tem pessoas que vão ter tamanhos de pés diferentes, formatos dos dedos diferentes, formatos da pisada diferentes. Então, todas essas variáveis, elas vão se juntando, se unindo e formando um meio de identificação de um indivíduo. Então, uma pegada no local pode ser utilizada para perícia, assim como nesse outro caso aqui, olha, uma garrafa de bebida, né, com uma impressão digital. Então, muitos crimes terminam acontecendo após o uso de drogas, o consumo de bebidas alcoólicas. Então, é o seguinte, a gente vai para uma cena do crime, em que tinha um grupo antes, visivelmente, de pessoas que estavam ali, se confraternizando, conversando, seja lá o que for. E, de repente, alguém se desentende. E pega a própria faca que está cortando ali, o tira-gosto, a carne, alguma coisa, e esfaqueia o outro que criou uma treta com ele, seja porque a treta já era algo velado, seja porque foi alguma coisa que, devido ao efeito ali das drogas, da bebida, porque, vocês sabem, quando a pessoa bebe, tem pessoas que se transformam, tem várias personalidades ali, né? Várias possibilidades
possível de acontecer. E aí eu vou ter a possibilidade de uma mancha de sangue com a marca do pé, porque às vezes as pessoas estão bem à vontade, tá com chinelo, e na hora da adrenalina ali o chinelo voa para qualquer lado. Seja também os próprios copos e garrafas que estão naquele local, porque as pessoas estavam manuseando esses objetos, seja através, inclusive, da própria saliva depositada ali no copo, né? Então, tudo isso são meios de identificação que nós vamos ter sempre quando chegamos nas cenas do crime, tá? Para a galera que está no Instagram, essa live está acontecendo ao vivo aqui também pelo Meet, Google Meet, e o link para ver os slides e tal estão lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, olha só, passando nisso aqui, a gente vai encontrar aí dois elementos, né, de impressões papilares, que é um termo mais abrangente, né, nossas papilas, tá? E a papiloscopia é a ciência, ó, que trata da identificação humana por meio de quê? Por meio dessas papilas dérmicas, que são nossas saliências nas dermes. Eles fazem uma divisão didática para a gente entender da seguinte forma, ó, datiloscopia faz o estudo dessas papilas dérmicas dos dedos, das pontas dos dedos, tá? Já, se eu fizer um recorte aqui dentro e dar um zoom, um super zoom, eu vou chegar nisso. Cada linha dessa que a gente está visualizando aqui, Bruna, para quem não está aparecendo o slide, procura ele no meio desse grupo aí das pessoas. Vira o celular na horizontal, às vezes aparece, tá? A gente vai ter aqui a possibilidade de visualizar os poros. E aí, eu já pergunto para vocês de antemão, o que é formado a impressão digital? Quando eu toco numa coisa, fica a impressão digital, por quê? O que tem ali? Então, vamos ver daqui a pouquinho também, né? Então, vocês estão vendo aqui, a princípio, ó, esses poros. Eu já vou fazer um spoiler. Por desses poros, vão sair algumas substâncias, tá? E esses poros podem ter desenhos diferentes. Esses poros, eles podem ter disposições diferentes, tá? E tudo isso serve como elementos de identificação daquele indivíduo. A gente vai ter aqui podoscopia, como vocês viram na mancha de sangue anterior, né? A pegada que tinha lá. A gente vai ter na palma da mão aí a quiroscopia. Então, a palma da mão, quem aqui tem conta no Banco do Bradesco, já viu que coloca a palma da mão ali, né? E a palma da mão que a gente coloca ali no Banco do Bradesco, eles não são... não está conseguindo entrar, né? A palma da mão que a gente coloca ali, ela não está fazendo a avaliação das linhas da nossa mão. Ela está fazendo uma avaliação dos vasos que estão na parte de dentro, tá? Então, pelo processo de infravermelho, cada um de nós temos uma disposição de vasos diferentes. Então, com isso, ele serve para fazer a identificação. Agora, aqueles outros que a gente bota o dedo, aí sim, é a impressão digital, tá? Inclusive, já pensando nisso, vocês lembram, né? Então, estou vendo aí, Bruna, até que enfim, né? Que bom. Vocês lembram do caso que saiu no jornal dos médicos que batiam o ponto pelo outro porque eles tinham os dedinhos lá de silicone? Aí foi pego um bocado uns frasquinhos com dedinho assim, ó. Aí o médico ficava com aquilo ali no jaleco, quando dava a hora, ele ia lá e colocava o ponto para a pessoa poder bater naquele horário ali, né? Então, a gente já teve várias